Apresentamos Conan o Bárbaro em 2 contra Turan. Conto escrito por Will Lucena. Este é o grande porto de Agrapur, capital de Turan. E esta figura que sobe as escadas para o mercado central é o guerreiro conhecido como Conan, o Cimério. Aqui as galeras de velas tremulantes trazem as riquezas dos estados vizinhos. Riquezas que vêm para serem vendidas ou são fruto dos saques realizados pelo exército do príncipe Yezdigerd, governante da nação. Esse gigante de olhos azuis caminha entre o povo e não passa despercebido na multidão. Sua postura causa espanto e comentários entre os turanianos. Ele pouco se importa com os olhares curiosos. Ele tem um objetivo claro em mente. Ele quer bebidas e mulheres e o que mais essa cidade puder lhe oferecer. Afinal, só se vive uma vez. Nas ruas do mercado, seus habitantes exibem sua riqueza sem preocupação. Não seria assim em Shadizar, a infame. Uma grande cidade de ruas calçadas e mulheres pintadas. Se continuar assim, pode ser que ele comece a gostar do lugar. Sem o menor aviso, a multidão se agita e gritos invadem os ouvidos do bárbaro. Gritos de adoração começam a surgir por todos os lados. E uma palavra se destaca entre os fanáticos. Tarim! Tarim vive! Todas nos banhamos no sangue do Tarim. Realmente ele não entende os civilizados. Se acham tão importantes e se comportam como os cães pictos. E como não poderia faltar, uma procissão segue atrás das mulheres que dançam em honra à estátua de madeira. E Conan, sem perceber, fala seus pensamentos em voz alta. Era por isso aquela gritaria toda? O príncipe Yezdigerd manda um boneco de madeira para casa enquanto incendeia o Oriente. E é claro que um dos fanáticos iria ouvir essas palavras. Blasfêmia. Você pode até deixar um povo com fome, mas jamais mexa com suas crenças. E isto o Cimério irá descobrir em breve. Os turanianos imediatamente se voltam como uma matilha de chacais contra o bárbaro. Eles estão acuando um leão. Essa história não irá acabar bem para os desavisados cidadãos. Os gritos da turba cada vez aumentam mais. Matem o blasfemo! Matem-no! Conan é atacado por dezenas de loucos inflamados pela religião. Eles gritam e batem os braços tentando jogar o gigante no chão. Quando um deles saca uma espada, é hora de parar de brincar com essas crianças birrentas. Ele se levanta e joga os tolos pro ar. Agora a situação mudou. Ele está com sua espada na mão e cabeças vão rolar. A confusão está feita. Muitas armas cercam o Amra, mas não parece que nenhum deles sabe o que fazer com uma lâmina. E isso faz toda a diferença, mesmo em maior número. Não são páreo para o mestre criador de viúvas. A espada faz sua dança mortal. O arco da morte é distribuído a todos que se apresentam para a festa. Ele esperava uma recepção melhor, mas quando em Turan, faça como os turanianos. De repente, um homem portando uma cimitarra e cavalgando um garanhão branco decide atacar o terrível guerreiro que está transformando seus irmãos em pedaços de carne pelas ruas. Ele avança sobre o Cimério pensando atacar um homem simples. Quanta tolice em um só bastardo. O que Conan precisa é de um instante apenas, quando a montaria empina e o homem levanta sua cimitarra para o golpe fatal. É nesse momento que ele salta adiante e atira seu peso contra a barriga do animal, desequilibrando cavalo e cavaleiro. Um instante apenas é quanto o bárbaro espera resistir aos 500 quilos do garanhão puro sangue zamboulano. Esse único momento já é suficiente. Hoje haverá pranto e lamento pela alma do cavaleiro Amir Kawarim, que caiu diante do maior guerreiro que já pisou nessas terras. A multidão se cala e se faz silêncio por alguns instantes. Será que isso acalmará o povo de sua vingança? Mas um maldito sacerdote sem dentes grita novamente. O profanador tem que morrer. Que Kron fulmine esse velho. Ainda estou para ver um sacerdote que me ajude. Grita o Cimério enquanto corta algumas cabeças.
Sozinho e acuado pelos cães, ele urra e grita, mas é obrigado a recuar, até que atrás dele aparece uma sólida porta de carvalho. Ele está apoiado na madeira para proteger sua retaguarda, mas a praga da porta se abre de uma vez só. Jogado para dentro da construção, ele gira o corpo e já está de pé, pronto para o próximo cão que latir para sua espada. Mas, para sua surpresa, um estranho fecha a grande porta. Isso mantém a multidão enlouquecida fora do lugar. Esse desconhecido chama o cimério para dar o fora dali. Sem pensar muito, ele segue o homem. Afinal, se algo der errado, ele tem como resolver na espada. Eles seguem por uma viela escura e fétida. Nenhuma alma por entre os becos. Mas o barulho da turba ensandecida já se pode ouvir chegando cada vez mais próxima. A solução é encontrar um lugar até que o perigo passe. Seguindo essa lógica, se dirigem para uma taverna. Parece que o misterioso homem poderá se explicar a Conan qual seria a intenção dele em salvar sua vida. Logo, as intenções do misterioso salvador são reveladas. Ele precisa de ajuda com seus obscuros interesses. Ele já imaginava que havia outra intenção quando ele tirou o cimério das mãos dos turanianos. Mas se alguém merece ajuda, é esse iranistanês de nome Orm-Raxes, ou seja lá como ele se chama. Mas a paz da dupla dura pouco. Com o pé na porta da espelunca, um grupo de guardas invade a taverna aos gritos. Prendam esse bandido, homens, e retalhem quem ousar defendê-lo. Parece que o verdadeiro nome do seu salvador é Eitrial. Com medo dos guardas, ele se levanta e é o primeiro a fugir. O cimério faz frente aos soldados e o vilão vai abrindo caminho através dos homens e desaparece. O gigante do norte, com sua força brutal, empurra o grupo para trás, mas eles são muitos. Parecem brotar do chão os ratos, e com tantos ataques para defender, ele não percebe o mangual até que seja tarde demais. As luzes se apagam e o bárbaro vai ao chão, cai sem reação. Será esse o fim desse grande guerreiro, morto em um buraco qualquer de Agrafur? Mas a cabeça dos cimérios é dura demais para quebrar com um golpe desses. E uma pergunta está pulsando em sua mente. Onde ele está? Uma sombra se aproxima e a reação é imediata. Ele pega o fantasma pelo pescoço. Quase matando o estranho com seus dedos de aço, uma voz interrompe o ato de torcer o pescoço de quem ousou se aproximar. Calma, bárbaro. Você está entre amigos. Grupo estranho esse que oferece ajuda, principalmente porque um deles esconde o rosto. E depois de tudo isso, o que ele ganha senão dor, fome e cansaço? Então, o mestre encapuzado oferece uma refeição. Um raciocínio simples lhe vem à cabeça. Vou comer. Melhor morrer de barriga cheia do que de fome. Afinal, se fossem acabar comigo, não me deixariam voltar dos mortos. Os dois conversam enquanto ele come, e o assunto gira em torno do homem que salvou Conan da turba de fanáticos. A missão é apresentada: salvar o tal Eitrial, ou seja lá qual é o seu nome. Mas antes disso, um pouco mais de vinho cotiano, para ver se essa maldita dor de cabeça passa. E ali, ele empregou sua palavra, e a palavra de um homem não volta atrás. As condições do salvamento são no mínimo estranhas. Trazer o vilão antes do amanhecer. Foi-lhe dito que ele está na prisão do rei Yildiz, e são poucos os guardas que protegem o lugar. Será confiável essa informação? Só tem um jeito de descobrir. Um guia vai conduzir o bárbaro até o local. Desconfiado e alerta, ele parte para saldar sua dívida com Orm-Raxes. Ao chegar na prisão, não encontram nenhum vigia. Pensando bem, quem ousaria arrombar uma fechadura bem debaixo do nariz do rei de Turan?
Claro que a resposta é Conan. Então, com sua espada, ele estraçalha a tranca e entra no lugar com muito cuidado. O seu guia desapareceu na noite, deixando nas mãos do Cimério o resgate. Ele caminha pelos corredores, silencioso como uma pantera. Ao se aproximar de uma luz que tremula à frente, ele pode ouvir os guardas conversando. Quem poderia imaginar que, ao invés de vigiar, os soldados passam o tempo apostando o soldo nos dados? Como um presente dos deuses, esse é o melhor cenário para cortar umas cabeças. Essa brincadeira custará caro para os desavisados jogadores. Sem aviso, uma figura se junta à jogatina. Esse é o carrasco-chefe que diz ao grupo o seguinte: logo os homens do rei virão buscar o novo detento e vocês aí brincando que nem crianças. Os homens se irritam com a fala, mas têm que parar o jogo e obedecer ao chefe. Desapercebido, o carrasco passa ao lado de Conan, que está escondido na penumbra assustadora da prisão. Algo avisa o homem do perigo que está para acontecer, mas não foi rápido o suficiente para evitar sua morte. Ao cair, o barulho alerta os demais vigias, que imediatamente pegam suas armas e vão investigar o que teria causado aquilo. Logo percebem o cadáver no chão cheio de sangue. Desespero toma conta do grupo. Precisam encontrar o culpado antes dos homens do rei. Suas cabeças estão em perigo. Enquanto isso, o Cimério se segura em uma argola no teto do lugar. E já devia saber que foi uma péssima ideia. Tudo naquele lugar está enferrujado, inclusive a peça que segura o bárbaro no teto. O metal se rompe e ele cai no meio dos cães. Amaldiçoando essa escolha, ele saca sua espada. Não há mais tempo para conversas. Agora quem vai falar é o aço, e sua voz será ouvida pelos tolos que cruzarem seu caminho. O primeiro soldado cai com a lâmina trespassando sua barriga. Ela ficou presa nas costelas do infeliz. Hora de improvisar. Sem uma arma é mais difícil de sobreviver em uma batalha. Mas ele já fez isso muitas vezes e fará isso novamente hoje. Pois logo em seguida, um gigante chamado Kumr surge das trevas brandindo seu machado. Ele rasga o ar. A força do golpe foi tão forte e rápida que, se o Cimério não tivesse os reflexos de um felino, teria perdido a cabeça. O ex-carrasco teve sua chance. Agora é a vez do Cimério mostrar como se parte um crânio ao meio. Ele joga o Brutamontes no chão, mas não foi suficiente para separá-lo do machado. O homem se levanta pronto para atacar novamente. O Rando vai para cima de Conan na esperança de terminar o serviço. A destreza do bárbaro é impressionante. Com um golpe no queixo, seu agressor é jogado no ar. Como um mestre das guerras, o movimento permite que ele faça o gigante cair com a cabeça no chão frio e duro da prisão. O som mostra claramente que aquele falador não irá dizer mais nada, para sempre. O filho da Ciméria pega as chaves que estavam no cinto do Turaniano e chama por Ormraxes. Uma voz fraca responde como se fosse um eco distante. Mas, sem dúvida, é o homem que salvou sua vida. Rapidamente abre a cela e liberta dos grilhões o alvo da sua missão. Mas aquele homem forte e impetuoso que esteve ao seu lado lutando contra os guardas do rei, agora parece um idoso fraco e moribundo. Está tão debilitado que não pronuncia nenhuma palavra no caminho de volta. A cada passo, percebe que o estranho está definhando diante dos seus olhos. Então, a única opção para concluir o resgate é carregá-lo o restante do percurso. Isto desperta todos os sentidos do bárbaro, como um lobo fareja uma cilada. Ao retornar ao covil, uma recepção estranha espera nosso gigante de olhos azuis. Ele entra no lugar com o fraco prisioneiro nos braços. Logo, o homem desacordado é colocado em uma espécie de mesa ou altar. E parece que as surpresas estão apenas começando. A preocupação do grupo, de forma estranha, é com o nascer do sol, ignorando completamente o estado de saúde de Ormraxes. Como em um desdobramento misterioso, aos gritos e blasfêmias, o homem de capuz se revela. Ele é exatamente igual ao moribundo que está na mesa. A cena parece uma espécie de pesadelo macabro
que está se desenrolando nesse exato momento. Agora, ao invés de um, são dois personagens enigmáticos nessa trama mortal. Para piorar aquilo que já está ruim, os gêmeos não são duas pessoas distintas, e sim um ser dividido em duas manifestações por magia. O mago conseguiu transformar seu sósia astral em corpo material, através do poder de uma joia mística que agora servirá para unir os dois novamente. O feiticeiro começa seu ritual de unificação, invocando as forças malignas da pedra. Um brilho intenso toma todo o lugar. O cheiro que surge nas narinas de Conan é bem conhecido. Aquilo é magia negra. Enxofre e muita fumaça se espalham rapidamente entre os presentes na sala. Aquilo faz com que um frio terrível percorra toda sua espinha. Se aqueles homens voltarem a se unir, todo o reino de Turan cairá. O poder que aquele bruxo vai ter será inimaginável. Ele começará com o rei Ildis, mas nada poderá impedi-lo de tomar toda a Hiperbórea. Os seguidores do mago cercam o Cimério com suas espadas, enquanto o feitiço avança para unir os demônios em um só corpo. Um seguidor começa a explicar que Aithral vai recuperar todos os seus poderes. E esses poderes arcanos, aliados aos antigos manuscritos aqueronianos, darão a força mística necessária para devastar todos os reinos da Terra. E tudo isso foi possível graças à interferência do Cimério, salvando o sósia espectral. Essa informação incendeia o espírito de Conan. Um simples vacilo dos servos do bruxo dá tempo de reagir. Ele toma-se a espada e mata os dois cães que tentavam segurar o leão da Ciméria. Está nas mãos dele salvar todo o reino, e quanto a isso ele não vacila. Os primeiros raios do sol estão quase invadindo a sala, iniciando assim o processo de união dos feiticeiros. Uma luz envolvente toma os dois, e num reflexo rápido, ele atira a cimitarra que acabara de tomar. A mira do bárbaro é perfeita. A lâmina toca a joia desfazendo o encanto. O desespero toma conta dos magos, que se atiram sobre a pedra. Os raios de sol entram no lugar e começam uma reação inesperada. E essa reação causa gritos que não são possíveis de descrever. Como no cumprimento de uma profecia não realizada, os dois imediatamente entram em combustão. Todos os planos de dominar os tronos se tornam pó aos pés do maior guerreiro que andou por essas terras. Após os magos queimarem, um silêncio estranho toma todo o recinto. Mas isso dura pouco. Para surpresa de Conan, guardas armados forçam a entrada na expectativa de prender Aithral. Porém, chegaram tarde. Aqueles chacais não caminham mais entre os vivos. O Cimério se prepara, adotando uma postura firme com sua mão no cabo da espada para mais uma batalha. Parece que mais algumas cabeças irão cair nessa manhã estranha de surpresas e feitiçaria. Então ele pergunta ao soldado: "Paz ou guerra, homem? Não tenho paciência para jogos infantis." O guarda responde paz, mas com uma condição: que o gigante Cimério se aliste nas fileiras do exército turaniano. Ele sorri, olha para sua bolsa vazia e pensa que seria bom ganhar umas moedas para gastar com as moças que ele viu outro dia na praça. Assim, o rei Ildis ganha o reforço do filho da Ciméria, aquele que um dia pisará os tronos da terra aos seus pés. Em cada som do aço há um pedaço de vida. Sopro de alma, uma voz renascida. As palavras se perdem na viagem e fé são faróis na escuridão. A Ciméria e suas colinas cinzentas que unem estranhos na mesma guerra.
silencioso, sem promessas ou temor, feito de respeito e lealdade. A Ciméria e suas colinas cinzentas que unem estranhos da mesma guerra. Cada passo uma ponte, uma mão com um punho na espada, entre pontes e o escarlate no chão. E quando as folhas do tempo se fecharem, enfim, restará o eco como um campo carmesim. Palavras plantadas em terras antigas, florescendo pra sempre na montanha de Kron. E quando as folhas do tempo se fecharem, enfim, restará o eco como um campo carmesim. Palavras plantadas em terras antigas, florescendo